Em 2077 nos Estados Unidos, TV e rádio, noticiários anunciaram que o presidente está desaparecido e armas nucleares podem ser lançadas em breve. No entanto, em uma festa, o host desliga todos os dispositivos e pede às pessoas que se divirtam. No jardim, Cooper entretém as crianças com seu ato de cowboy. Depois que o show acabar, Cooper assiste horrorizado quando uma bomba cai na cidade, com uma enorme explosão acabando com o mundo. A onda de choque logo atinge a casa e quebra as janelas. Então todos entram em pânico e começam a correr. Os anfitriões se escondem em seu bunker e socar aqueles que tentam se esgueirar com eles, enquanto outros vão embora em seus carros. Cooper foge em seu cavalo com sua filha, enquanto mais explosões podem ser vistas à distância. 219 anos depois, uma parte privilegiada da humanidade vive no subsolo, bunkers conhecidos como cofres, porque a superfície se tornou muito perigosa. Lucy mora no Vault 33 e tem ótimas habilidades, que ela usa para ajudar a comunidade, como conhecimento científico de montagem de tubos, ensinando ginástica e esgrima. Um dia ela pede permissão ao conselho para participar do comércio trienal, com Valium 32, um evento que deve permitir que ela consiga um marido. E o conselho aprova seu pedido. A família de Lucy a ajuda a ficar bonita para a ocasião, e até prepara uma festinha para comemorar. Então eles a acompanham até a entrada do Valium 32, onde ela conhece seu futuro marido Monty, que é bastante tímido e desajeitado. Monty se junta ao Vault 33, e depois de uma cerimônia para oficializar o casamento, as famílias aproveitam a festa. Enquanto todos estão distraídos, Monty e Lucy vão para o quarto, e rapidamente começar a trabalhar. Enquanto isso, o irmão de Lucy, Norman, visita o Vault 32 e fica chocado ao ver um campo morto de trigo. Ele entra na casa mais próxima e percebe que está uma bagunça, como se alguém o saqueasse. Quando ele vai para uma sala na parte de trás, ele descobre que o líder do cofre, também conhecido como superintendente, foi assassinado. De repente, Lucy ouve alguns barulhos e gritos à distância. Logo, ela também ouve tiros. Então, ela pega sua cinta de computador conhecida como Pit Boy. Para escanear Monty, acontece que ele é da superfície, o que significa que ele e sua família são realmente invasores, que se infiltrou nos cofres. Após a classificação 32, eles fingiram ser locais para obter acesso a 33. Manny ataca Lucy em uma luta, que resulta em Manny jogando Lucy contra o forno. Antes de pegar uma faca, Lucy logo se recupera e ataca para tirar a faca dele. Ainda Manny rapidamente a domina e consegue esfaqueá-la. Naquele momento, o alarme dispara e Manny se distrai. Então Lucy usa a chance para nocauteá-lo com um liquidificador. Depois Lucy recebe uma injeção e sai do quarto, apenas para descobrir. Muitos de seus entes queridos foram mortos, e este cofre está sendo invadido também. Ela pega algumas armas e sai, matando um invasor no caminho. A festa se tornou um campo de batalha, enquanto os locais lutam contra os invasores, com ambos os lados perdendo mais e mais vidas a cada segundo. Um invasor até é pego na porta e esmagado. Lucy se move com cuidado, atirando em invasores quando ela tem a chance. Norman quase é morto também, mas Lucy atira no atacante primeiro, então faz Norman se esconder naquele momento. Monty a encontra e tenta matá-la, mas o pai de Lucy, Hank, derruba-o por trás, e então continua batendo nele, antes de afogá-lo em um barril de Pycas. Então Hank e Lucy corram para o corredor que conecta os cofres, e descobrir que os invasores tomaram um monte de reféns. Líder Wader Maldavor faz Hank escolher entre Lucy e os reféns. Então Hank escolhe Lucy, ele a tranca em um armário, e os Raiders o nocauteiam com tranquilizantes. Maldavor diz a Lucy que ela se parece com sua mãe, antes de sair com Hank e os outros Raiders para a superfície. Em sua saída, eles dizem aos reféns para correr antes de ativar uma bomba. Depois os sobreviventes começaram a limpar, e os corpos são levados para a compostagem. Lucy usa um grampeador em sua facada, então se junta à montagem para pedir uma equipe de busca para encontrar seu pai. No entanto, todos se recusam, porque a superfície é muito perigosa. Percebendo que sua irmã não vai desistir, Norman convence o porteiro Chad para abrir a porta para ela em segredo. Chad quer ir com Lucy, mas ela o tranquiliza e se despede de Norman, antes de finalmente sair. Esta é a primeira vez que ela vê o lado de fora, então ela está sobrecarregada pela forte luz do sol, as ruínas do que costumava ser uma cidade, os corpos em todos os lugares e a vastidão do oceano. Em outro lugar na superfície, Max está treinando com a Irmandade do Aço, uma organização cujo objetivo é preservar a tecnologia avançada e regular seu uso porque eles não acreditam que a humanidade pode ser confiável com isso. Eles adquirem tecnologia para evitar outro apocalipse. Max é frequentemente incomodado pelos outros cadetes, quem gosta de bater nele por diversão. Na aula o professor também bate nele, quando ele não responde a uma pergunta. Uma tarde, um monte de aeronaves pousam no campo de treinamento, e os alunos podem ver cavaleiros, usando armadura de poder T-60, o que os faz esperar que possam ser assim um dia. Momentos depois que a noite se acalmou, Max e seu melhor amigo, Dan se esgueira para olhar as armaduras de perto, e Max se lembra do dia em que conheceu, uma noite quando criança, que o inspirou a se juntar à Irmandade. Algum tempo depois Max aprende que um bando de cadetes foram escolhidos para se tornar escudeiros e se juntar às noites na selva. Isso inclui Dan. Então Max está triste por perder seu único amigo. Na manhã seguinte, Dan grita quando eles calçam as botas, porque alguém deixou cair lâminas de barbear neles, sabotando suas chances de sair. Os líderes acham que Max fez isso, então eles imediatamente o levam para interrogatório. Max jura que não fez isso, e que ele é leal à Irmandade, disposto a fazer qualquer coisa necessária para ajudar, mesmo que seja mortal para sua surpresa. Essas palavras o levam à posição de Dan como escudeiro. Depois Max participa de uma cerimônia de iniciação. Um cavaleiro aquece a mão de metal e toca as costas de Max, deixando a marca da Irmandade como uma cicatriz.
Então, ele se junta a um relatório de missão. Eles devem encontrar um homem procurado que escapou do enclave, uma organização paramilitar, visto como a continuação direta do governo dos Estados Unidos. O grupo recebe uma foto do homem e seu cachorro, companheiro, enquanto eles aprendem. Ele é roubado, um objeto muito perigoso que deve ser recuperado, para evitar uma tragédia. Max é designado para um cavaleiro e sai em uma aeronave, animado para começar em outro lugar. Um grupo de caçadores de recompensas se aproxima de uma fortaleza e matar o guarda lá fora. Eles chegam ao cemitério, porque eles estão procurando por um notório caçador de recompensas, que foi mantido em cativeiro por vários anos. Aparentemente, este caçador é mantido enterrado vivo, e uma vez por ano, o líder da fortaleza o desenterra, corta alguns pedaços e o enterra novamente. Enquanto eles olham em volta, eles encontram um túmulo com um par de 4 sacos presos, e tubos emergindo da sujeira. Os caçadores de recompensas percebem que esse cara é um Gu, que é o nome dado aos humanos mutantes. Então o grupo desenterra o caixão e coloca o frango na frente dele, como um teste para verificar se o Gu é louco ou não. Quando eles abrem o caixão, o Gu emerge e é revelado ser Cooper. Ele pega o frango de brincadeira, e o grupo propõe. Eles trabalharam juntos para garantir uma grande recompensa, que é o mesmo cara que a Irmandade está atrás. Eles sabem que o homem está indo para a Califórnia para procurar Moldover, apontando Cooper costumava ser de lá. No entanto, Cooper se ofende com a menção de seu passado, e imediatamente ataca, matando 2 dos caçadores e ferindo o terceiro, que ele joga em seu antigo túmulo antes de sair. Um flashback mostra aqui no enclave. Dr. Wilson ajuda no programa de criação de cães. Ele não aprova a prática do enclave, de incinerar filhotes recém-nascidos, que pesam menos de 10 onças. Então ele falsifica um registro, para poupar a vida de um filhote de cachorro abaixo do peso. Este cão recebe a designação CX-404, e ao longo dos anos Wilson a treina para ser uma boa animal de estimação leal que lhe faz companhia enquanto ele experimenta. Em segredo, ele cria uma pequena conta azul pulsante, que ele injeta no pescoço. Um dia um colega de trabalho o pega em flagrante, e ameaça denunciá-lo. Então Wilson luta contra ele para impedi-lo. CX-404 pula e ataca o cara, matando-o para proteger seu mestre depois. Wilson e CX-404 escapam da instalação, enquanto evita tiros de uma torre. E agora? Eles são os criminosos procurados que a Irmandade está atrás. De volta para Lucy, ela vagueia pelas ruínas, em choque ao descobrir os restos mortais de uma família, que usaram veneno para acabar com as coisas por si mesmos. Parece que eles pensaram que era melhor do que viver no apocalipse. Naquela noite ela dorme perto de uma fogueira, apenas para ser acordado de repente por 4 rosnando CX-400, enquanto o cachorro ataca uma barata mutante escondida nas proximidades. Lucy se vira e encontra Wilson olhando para ela. Ele então explica como as baratas Rat ficaram maiores e mais predatório quando eles evoluíram de baratas normais. Wilson impede a Lucy que vá para casa, porque os terrenos baldios são muito perigosos, mas Lucy se recusa a sair sem o pai. Desapontado, Wilson diz que seus objetivos vão mudar quando as circunstâncias transformá-la em um animal diferente, e sai com CX-404 pela manhã. Wilson e CX-404 param para descansar, por alguns barris de resíduos químicos descartados. CX-404 entra em uma caverna e sai, carregando uma mão humana na boca, fazendo Wilson perceber que um monstro perigoso está por perto. Enquanto isso, Max tenta se relacionar com Nike Titus, mas ele é ignorado eventualmente. Titus fica entediado e pede ao piloto para soltá-los, antes não se importando com sua área atribuída. Aides agarra Max e eles pulam da aeronave, para então começar a vagar pelo deserto. Momentos depois eles chegaram à área com a caverna e encontrar evidências de que Wilson estava lá. Eles decidem entrar na caverna, e enquanto eles olham em volta, eles são atacados por um urso mutante conhecido como Jaguar. A arma de Aides é imediatamente destruída. Então ele tenta dar alguns socos, mas eles não fazem nada, então ele foge com medo. O Yao Jiu vai atrás dele e rapidamente o derruba, antes de começar a sacudir a armadura. Aides implora por ajuda. Então Max sai e atira na Jiu e Yao na cabeça. Então Max remove o capacete e vai até sua bolsa para encontrar remédio. Aides culpa Max pelo que aconteceu, insultando-o, enquanto detalha as coisas que eles fazem com escudeiros, que falham em seus empregos. Enojado com a covardia do cavaleiro, Max decide não dar o remédio a Titã, dizendo que ele não merece ser um cavaleiro. Uma vez que Titus morre, Max pega a armadura e testa sua força, derrubando algumas ruínas no processo. Nas proximidades, ele percebe um colecionador de frango espancando um vendedor. Então, ele o puxa pelos cabelos e deixa o vendedor ir. No entanto, o colecionador de frango revela que ele estava batendo no vendedor por molestar suas galinhas. Quando Max levanta as mãos com vergonha, ele descobre que seu terno contém jatos nos braços. Depois de muita caminhada, Lucy chega ao mercado da Filadélfia, mas ninguém responde suas perguntas. Quando ela pergunta sobre seu pai, de repente, ela vê algum técnico de cofre em uma loja e entra para perguntar ao balconista onde ela conseguiu. Mas o balconista fica assustado quando Lucy menciona Moldover e é expulsa ao sair. Lucy esbarra em Wilson, quem pode dizer que ela é do voto 33, e começa a nomear tudo o que sabe sobre isso, antes de pedir a ela para ir para casa novamente. Antes que Lucy possa perguntar como ele sabe tudo isso, Cooper aparece sem se importar com a proibição de Gus de Philly. O funcionário também sai e explica. Ela foi paga para transportar Wilson para fora da Filadélfia. Então Cooper atira nele e o faz perder uma perna. Todo mundo corre para se esconder. O balconista anuncia que vai pagar 1000 tampas de garrafa para quem pode matar Cooper. Um tiroteio ocorre quando os locais abrem fogo, determinado a matar Cooper pela recompensa. No entanto, já que ele é um Gu, Cooper não é muito afetado, e sai por aí matando seus inimigos, sem problemas. Lucy usa a distração para voltar para a loja, e encontra o nome de Moldover no registro do escrivão. Ela também encontra uma arma na parede, e leva para se lá fora.
Cooper derruba o balconista, mas quando ele tenta capturar Wilson, ele saltou por CX-404, então Cooper a apunhala. Então, Lucy sai e atira em Cooper com um tranquilizante, que não faz nada para ele. Cooper tenta atirar de volta, mas naquele momento, Max aparece e a empurra para fora do caminho. Ele diz a Lucy que Wilson é importante, pedindo a ela para protegê-lo enquanto ele luta. Lucy e o balconista correm para arrastar Wilson para a loja, enquanto Max vai atrás de Cooper, causando alguns danos na cidade, enquanto ele descobre como usar as armas da armadura. Na loja, o balconista usa uma máquina para cortar um pouco mais da perna de Wilson e dá a ele uma prótese de metal. Então, ela diz a Lucy que Wilson deve ser levado para Moldover. Então Lucy concorda em acompanhá-lo, esperando que isso a leve ao pai. Enquanto a dupla escapa, Cooper e Max continuam a lutar nas ruas. Infelizmente, Max ainda está tendo problemas para controlar a armadura, e Cooper corta um cabo na parte de trás, que faz Max flutuar. Cooper então o acerta com uma corda e o manda voando. Então Max vagueia no céu, até que ele caiu a poucos quilômetros de lá. Depois Cooper procura CX-404 e começa a segui-la enquanto ela procura seu mestre. Algumas horas depois, Wilson pede a Lucy para parar para descansar, apenas para anunciar de repente sua autoexclusão com veneno. Antes que ele morra, ele diz a Lucy para levar sua cabeça para Moldavor e mudar o futuro não vendo outra escolha. Lucy engole seu nojo e começa a cortar. Eventualmente Cooper e CX-404 chegam a esta área, mas a única coisa que resta é o corpo sem cabeça de Wilson. Depois de tomar um remédio, ele e o cachorro começam a seguir os passos de Lucy. Na areia, enquanto isso, Lucy continua a viajar enquanto carrega a cabeça. Quando ela para acampar, ela olha mais de perto, e uma faísca continua batendo em seus dedos, sempre que ela toca o pescoço de Wilson, apenas no caso de ela colocar um rastreador dentro do nariz. Em outro lugar, Max está tentando consertar o traje, quando uma mensagem da base vem pelo rádio. Max imita a voz de Tito e diz que seu escudeiro está morto, mas quando os líderes dizem que vão enviar outro, ele entra em pânico e destrói o rádio. Depois, ele volta ao mercado para comprar as peças de que precisa, mas como ele não tem dinheiro suficiente, ele não tem escolha a não ser vender alguns dentes. Quando ele voltar para a armadura, Max o encontra cercado por invasores. Ele tenta lutar contra eles, mas há muitos deles, e rapidamente dominá-lo, deixando-o espancado no chão. Recusando-se a desistir, Max pega algumas ferramentas e tenta novamente, nocauteando 2 dos caras. Na luta com os outros, os invasores o empurraram para a armadura, e ele acidentalmente esmaga o crânio de um inimigo. Então o restante foge. Naquele momento, uma aeronave da Irmandade voa para derrubar Thaddeus. O novo escudeiro Max não tem escolha, mas para colocar a armadura e fingir ser Titus. Thaddeus acredita nele e eles saem juntos. Desde que Thaddeus é um dos caras que costumava incomodar Max. Agora Max pode ter sua vingança, fazendo fazer todos os tipos de tarefas suaves, como subir em árvores para pegar maçãs. Eventualmente, eles também encontram o corpo de Wilson e começar a seguir o rastro de Lucy. Enquanto eles andam, Thaddeus compartilha que ele costumava ser a vítima principal de seus colegas de classe, e quando Max chegou como o mais recente novato, Thaddeus redirecionou a atenção para ele. Mas ele se sente muito mal com isso. No voto 33, o conselho decide sobre uma punição. Chats não é mais o porteiro, e Norman recebe tarefas bastante degradantes, como trazer comida para os invasores trancados. Mais tarde, o conselho anuncia que vai reabilitar os invasores, para torná-los cidadãos abobadados. Norman aponta seus assassinos, que deve ser executado, mas todos têm repulsa pela ideia. Naquele momento um técnico diz, eles mal têm água sobrando para os locais, então eles não podem acompanhar os invasores também. De volta para Lucy, ela chega a uma cidade inundada, e tenta fazer amizade com um servo, apenas para um monstro sair da água, e roubar o servo antes de se esconder novamente. Quando Lucy se vira, o monstro ataca e a arrasta para longe. Então Lucy atira o monstro, solta ela, mas leva a cabeça enquanto foge. Lucy se prepara para pular na água, e siga o rastreador no entanto. Cooper aparece e bate nela. Depois que Lucy explica o que aconteceu, Cooper a amarra e a joga na água como isca. Logo o monstro aparece, e Cooper arrasta Lucy para fora, forçando a enorme criatura a deixar a água. Rapidamente agarra a perna de Lucy e empurra Cooper para longe. Mas quando Lucy começa a bater com sua bolsa, CX-404 morde e assusta. Sentindo-se derrotado, Cooper decide ir embora e arrasta Lucy com ele. Momentos depois Max e Thaddeus aparecem, e o monstro tenta atacá-los. Max abre fogo, mas suas balas não fazem muito. De repente, Thaddeus atira na besta de longe, fazendo com que fosse atrás dele. Enquanto tenta engolir Thaddeus, Max puxa do outro lado, fazendo com que os pés de Thaddeus atingissem a garganta do monstro, tanto que acaba vomitando até a morte. A cabeça de Wilson sai, e CX-404 imediatamente aparece para verificar. Depois de uma longa caminhada, Lucy e Cooper chegam a uma antiga clínica, onde eles encontram outro Ghoul se contorcendo de dor, porque ele está sem remédio. Cooper atira nele para acabar com sua miséria. Então ele começa a cortar a carne para fazer carne seca. Lucy protesta, mas Cooper apenas a força a ajudar. Depois de onde, a dupla para pegar água de uma poça suja, e de repente Cooper começa a ter um ataque de tosse. Lucy usa a chance para fugir, apenas para quase cair em um abismo gigante. Desde que ela congela, Cooper pode simplesmente usar sua corda para arrastá-la de volta. Uma Lucy desesperada morde a mão de Cooper, e acidentalmente pega um dedo. Então Cooper corta um dos dela, em troca. Eventualmente a dupla chega ao Super Duper Mart, onde Cooper quer trocar Lucy para o remédio que o mantém são. Depois que ele a manda para o prédio, ele desmaia imediatamente. Dentro Lucy é encontrada por um robô.
que lhe dá um dedo sintético, antes de tranquilizá-la, como anuncia que vai colher seus órgãos em breve. Lucy acorda em uma maca, e enquanto o robô a leva embora, ela descobre que há mulheres mutantes mantidas em gaiolas, com 2 bandidos como guardas. Na sala de operações, o robô traz uma serra. Então Lucy chuta e pula da maca. Então, ela pega um desfibrilador e pega a serra com ele, eletrocutando o robô até que ele quebre. Depois Lucy encontra uma arma, e leva o robô para ameaçar os bandidos, explicando que ela encheu as seringas robóticas com veneno. Eles concordam em deixá-los ir e abrir as gaiolas. Então todas as mulheres fogem, exceto por um que se tornou totalmente um Gu. Para as gaiolas surpresa de Lucy que ela não viu, também aberto para liberar um bando de Gus loucos, que atacam os bandidos, até que todos eles se matem. A última mulher vem atrás de Lucy também, então ela não tem escolha a não ser matá-la. Na saída, Lucy diz a Cooper que ela nunca será como ele, e dá a ele um remédio. Depois que ela sai, Cooper entra no prédio e encontra muito mais remédio. Ele também encontra um filme que fez durante seus dias de ator. Então ele se senta para assistir no Volume 33. Norman leva comida para os prisioneiros, que dizem a ele que os responsáveis não são inocentes, e ter um passado sombrio curioso. Norman tenta verificar Volume 32 registros, mas ele negou o acesso. Então ele pega Chad, e juntos eles voltam ao Volume 32 para investigar. Eles verificam o Pig Boy de um dos corpos, e soube que o último sinal de vida foi detectado 2 anos atrás, que corresponde ao estado das plantas fora. Isso significa que o lugar já era assim, e não foram os invasores que mataram essas pessoas. Julgando a posição dos órgãos, parece que eles se mataram. Rolou em sangue em uma das paredes são as palavras: sabemos a verdade indo mais longe por dentro. A dupla encontra o superintendente morto amarrado a uma cadeira, e a parede diz morte para a gestão. Verificando o log, Norman descobre que os invasores entraram, usando o Pig Boy de sua mãe. De volta para Max e Thaddeus, eles pararam para descansar em uma estação de trem abandonada. Max marca Thaddeus para torná-lo oficialmente Skiri, e decide revelar sua identidade. Thaddeus se recusa a ajudá-lo a mentir, porque ele tem medo da Irmandade. Então Max tenta matá-lo no entanto. Thaddeus se move rápido, e desativa a armadura pegando o núcleo de fusão, deixando Max preso dentro. Então Thaddeus sai com a cabeça de Wizard em CX-404. Na manhã seguinte um bando de Hadroches pula na armadura, mas Lucy aparece e atira em todos eles em segundos. Então ela abre a placa facial de Max, mas hesita em ajudá-lo, sem saber em quem ela pode confiar mais. De repente ela vomita. Então Max diz que seu nome é Titus, e a convence a ajudá-lo para que ele possa compartilhar alguns remédios. Caso contrário, os dois morrerão. Lucy o liberta da armadura, logo antes de desmaiar quando Lucy acorda. Ela está saudável graças ao remédio de Max. E Max explica. Muitas pessoas pensam que há monstros nos cofres, e não humanos reais. Lucy então oferece um acordo. Ela vai usar seu rastreador para levá-lo à cabeça. E em troca, ele vai ajudá-la a salvar seu pai com suas armas noturnas. Max concorda e eles saem juntos. Enquanto caminham, passam por alguns viajantes, e Lucy convence Max a abordar as coisas pacificamente. Todos começam a se mover com as mãos para cima. Quando os viajantes veem o menino Pip de Lucy, eles tentam atacar então. Max imediatamente atira nos dois, e fica ferido no braço no processo. Então ele explica a Lucy que aqueles viajantes eram demônios, o que significa que eles comem pessoas. A dupla segue em frente e chega a Shady Sands, que tem uma placa dizendo que eles tinham uma população de 34 mil. Depois da guerra, Lucy está em choque, porque o objetivo do cofre era repovoar o mundo. Algum dia, no entanto, há muito mais pessoas na superfície do que ela esperava. Ela percebe que toda a sua existência tem sido uma mentira. Para acalmá-la, Max prova que os esforços do pós-guerra não funcionaram, mostrando a ela um abismo gigante na cidade destruída. Na verdade, ele morava aqui e sobreviveu se escondendo em uma geladeira. Naquele momento, Lucy percebe que Max está sangrando muito, então, eles vão a alguns laboratórios antigos para procurar um kit de primeiros socorros. Ela corre quando Max tenta segui-la. As portas se fecham atrás dele e um gás o derruba. Quando eles acordam, eles se encontram em um cofre. Enquanto isso, no Vault 32, Norman e Shaq continuam a investigar e perceber que os moradores estavam tentando chegar ao Vault 31. Mais tarde, os cidadãos de Vault 33 votam em seu novo superintendente, e Betty vence por um deslizamento de terra. Norman verifica seus registros eleitorais e descobre todos os seus supervisores escolhidos vieram do Vault 31, incluindo Betty, e o mesmo aconteceu no Vault 32. O próximo dia, Betty anuncia que conversou com as pessoas em 31, e eles concordaram em enviar pessoas para 32 para reconstruir. Enquanto as pessoas de 33 olham em volta, vale o 32. Norman fica surpreso ao ver que não há corpos ou sangue ao redor, ficando suspeito. Norman pergunta a Betty o que aconteceu com o Pit Boy de sua mãe, e ela garante a ele que foi enterrado com ela. Um flashback mostra que, durante seus dias de ator, Cooper se tornou o rosto do anúncio da Vault Tech. Ele grava um tour pelo Vault 4, dizendo que vai oferecer proteção contra comunistas. Este lugar é inteiramente ocupado por cientistas, e haverá 80 no total, para realizar um teste de 5 anos. Depois do trabalho, Barb, esposa de Cooper, dá uma festa, e ele está um pouco desapontado ao ouvir seus amigos atores. Diga isso, por causa da guerra que se aproxima. Hollywood acabou, então trabalhando para promover produtos como seu futuro. Barb também está trabalhando para os cofres, e já tem um Pit Boy. Então, Cooper começa a se preocupar com o futuro de sua família. Os cofres parecem ter regras muito restritivas, como não aceitar cães, e Cooper acha que eles podem não ter liberdade lá. Isso geralmente causa discussões com Barb. No presente, 3 xerifes encontram Cooper e o prendem. Eles o levam para ver seu chefe, e até devolvê-lo o dedo, que Cooper começa a costurar de volta. O chefe conhecia Cooper nos velhos tempos. Então ele diz a seus homens para abaixarem suas armas.
Depois que ele terminou com o dedo, ele imediatamente ataca e mata os 3 xerifes. Então, ele pergunta ao chefe, porque ele tem um pôster de procurado de Maldivor em sua parede. Cooper a reconhece em um flashback. Revela que de volta no dia, ele participou de uma reunião secreta para Hollywood Forever. Lá ele conheceu Maldivor, que se apresentou como a maior fã de Cooper. De volta para Lucy e Max, os médicos do cofre consertam suas feridas e pedem-lhes para esperar, até que tenham certeza de que não tem radiação. Lucy usa a chance para perguntar a Max se ele quiser ficar safado, mas Max admite que não tem o conhecimento adequado e diz que não pode porque é um cavaleiro. Lucy respeita sua escolha enquanto está fora. Uma placa revela lá em uma sala chamada Assuntos de Teste. Momentos depois, eles podem ir ao refeitório para almoçar, e Max compara cofres a um culto. Eles conhecem o superintendente Ben, que é apenas um ferro central, confirma que este é o Vought 4. Ele diz a eles as regras, e pede que eles não entrem no nível dose. Depois que Ben sai, Lucy olha mais de perto, e percebe que todos os locais são humanos híbridos. Curiosa, Lucy vai falar com Ben em seu escritório, e descobre que o Vought 4 leva refugiados da superfície, que é bastante incomum. Ela também pergunta sobre o nível dose, fazendo com que Ben a expulse. Enquanto isso, Max vai verificar sua armadura, que também foi resgatado. Ele decide se esgueirar para a sala de energia, para roubar um núcleo de fusão e consertar a armadura. Mas Bird o pega em flagrante. Ela dá a ele Pit Boy e o envia para a unidade 428, onde eles dão a ele seu próprio apartamento. Max finalmente consegue curtir coisas básicas, como televisão, música boa, comida e água limpa. Lucy vai vagando e encontra uma sala de aula com um modelo para Shade Suns. Há uma linha do tempo escrita em um quadro negro, e ela percebe que o cofre foi assumido pela República da Nova Califórnia, que ela confirma encontrando uma bandeira. Depois todos os moradores são chamados para uma reunião, para realizar a tradição do duelo de superfície, guiado por Bert. Todo mundo tira seus Pit Boys e suas roupas, quando eles começam a adorar a Mãe Chama, cantando e cobrindo-se nas cinzas dos mortos. Eles também bebem sangue e passam em torno de uma pintura do rosto de Moldover, que parece ser essa Flame Mother. Perturbada, Lucy vai procurar Max, que está se divertindo muito e quer fazer o sujo. Agora Lucy falha em fazê-lo ver a razão. Então ela corre para o elevador e acessa nível 12 para encontrar provas enquanto ela anda por aí. Ela não vê um monstro na janela. Eventualmente ela encontra um laboratório, com partes de pessoas que provam a experimentação humana. Há também uma fita mostrando uma mulher em um tanque, dando à luz um monte de criaturas que a comem. Lucy continua olhando em volta e encontra toneladas de mulheres grávidas em cápsulas, mas ela tem que se esconder. Quando um cientista vem para o check-up diário, quando ela tenta se mover, o cientista ouve só o alarme. Então ela joga uma garrafa na cara dele. Brad e seu guarda de repente correm, e Lucy começa a lutar contra eles, mas ela só pode derrubar alguns, antes que ela seja dominada, e é capturado na praia. 2 andarilhos. Use detectores de metal para encontrar engrenagens na areia. Quando eles voltam para casa, eles encontram Cooper em sua cozinha, e não tem escolha a não ser responder às suas perguntas. Acontece que um dos filhos saiu para se juntar à tripulação de Moldaver, e nunca mais voltou, mas irmão dele também foi seduzido pelas promessas de Moldaver. Para consertar o mundo, Cooper ameaça o menino, até que ele diga que Maldavor está no observatório. Então, o menino tenta atacar Cooper para defender suas crenças, mas Cooper atira primeiro e mata o cara. Um flashback mostra que Cooper não gostou do discurso de Maldavor na reunião, que fala sobre a morte do sonho americano, e implica que o Vought Tech está corrompido. Ela chama Cooper por trabalhar para eles, e o arrasta para conversar em particular, revelando que ela conhece Barr. Esteve à beira de algumas descobertas incríveis, que poderia ajudar a humanidade, mas a Vought Tech roubou tudo dela. Ela lembra Cooper que a guerra é um negócio, e explica que a América foi travada em uma guerra de recursos por mais de uma década. A Vought Tech simplesmente comprou os meios para acabar com aquela guerra. Maldavor dá um microfone a Cooper, para que eles possam espionar Barb, deixando Cooper sem saber em quem confiar. Quando ele volta para casa, Cooper incomoda o Pit Boy de Barb, mas ele rapidamente se arrepende, e joga seu próprio inseto no lixo. No entanto, à noite, depois de ver outro anúncio da Vought Tech, ele decide que quer a verdade, e corre para a lata de lixo para recuperar o Barb. No presente no Vought 4, Ben e Bert algemam Lucy a uma mesa, e faz ela assistir a uma fita. Muitos anos atrás, um monstro invadiu o cofre, e matou todos os cientistas no laboratório. Lucy está confusa, até que Ben e Bert expliquem isso naquela época. Os cientistas estavam hibridizando humanos, com espécies resistentes à radiação, para tentar torná-los capazes de resistir ao alto radiação. No entanto, esses experimentos deram terrivelmente errado, e as criaturas acabaram matando os cientistas. O monstro na gravação realmente costumava ser humano, e os atuais moradores do Vought 4 são apenas os sobreviventes de todos aqueles experimentos horríveis. Lucy pede desculpas pelo mal-entendido, e quando ela é questionada sobre o experimento no Vought 33, ela diz que não há um. Tais palavras imediatamente aprendem, enquanto os guardas levam Lucy embora. Max a vê passar, e finalmente decide deixar de ser um viciado em sofá. Então ele corre para roubar um núcleo de energia. Ao mesmo tempo, Lucy é amarrada na frente de uma multidão para ser executada, que nesta cultura, significa ser banido para a superfície, onde a sobrevivência deveria ser impossível. Naquele momento as luzes se apagam, e Max irrompe na sala em sua armadura, fazendo com que todos corram em pânico. Max começa a destruir os móveis, mas antes que aumente, Lucy consegue fazê-lo parar, e eles saem juntos para a superfície. Uma vez fora, Lucy força Max para fora da armadura, para que eles possam retornar o núcleo de energia para o cofre. Caso contrário, eles não terão poder para sobreviver. Depois Max compartilha seu nome verdadeiro, e confessa o que fez com Tito. No entanto, Lucy aprendeu o quão perigoso é o terreno baldio, e respeita o que ele fez para sobreviver. Então eles concordam em continuar trabalhando juntos, para encontrar a cabeça. Enquanto isso, Hades para um posto de gasolina para verificar o ferida em seu pé deixada pelo monstro.
CX-404 continua tentando acessar a cabeça. Então Vadias decide trancá-la dentro de uma caixa de cola. Antes de sair enquanto ele atravessa a praia, ele é encontrado pelo homem que Max salva o outro dia. O cara afirma ser médico e o leva para uma antiga clínica, onde ele tem algum remédio, em troca do corpo de fusão. Vadias bebê, e fica animado quando seu pé começa a cicatrizar instantaneamente. No posto de gasolina, Cooper chega e ouve os whimpers do CX-404. Então ele a solta e a segue para encontrar a cabeça. De volta para Vadias, ele encontra uma torre de rádio e chama a base para pedir uma carona. Enquanto espera, ele vê Lucy e Max se aproximarem. Então ele abre fogo, mas ele desperdiça todas as suas balas, sem atingir seus alvos. Mesmo uma vez, quando ele dá um passo para trás, ele acidentalmente ativa uma armadilha, e uma flecha perfura seu pescoço. Mas ele não morre. Ele remove a flecha e a ferida fecha, significando o remédio que o médico deu a ele. Transformou-o em um Gur. Naquele momento as aeronaves da Irmandade aparecem, e Thaddeus fica preocupado em ser morto. Então, Max concorda em deixá-lo ir, em troca da cabeça de Wilson. Então, ele agarra uma cabeça aleatória do chão, e esmaga seu rosto para passá-lo como Wilson. Ele dá o verdadeiro para Lucy, e diz a ela para ir encontrar seu pai. Antes de beijá-la no Vault 33. Todos os invasores morreram de repente, porque alguém colocou veneno de rato na comida. O atendente do hospital é preso por isso. Mas isso foi feito por Beth. Ela logo envia as atribuições de repovoamento, e Chad descobre que ele está indo para 32, com sua namorada e seu bebê, enquanto Norman está hospedado em 33. Beth faz uma grande cerimônia para enviar os novos moradores para 32, e um cara tenta recusar, mas a presença de guardas forçá-lo a aceitar a mudança. Enquanto todos estão distraídos, Norman invade o escritório de Beth e usa o computador para entrar em contato com o Value em 31. Ele finge ser Beth e diz que a missão foi comprometida. Então ele disse para voltar para 31 imediatamente. A porta para o Vault 31 logo se abre, e quando Norman entra, ele está chocado com o que vê. De volta ao Max, ele é levado de volta para a base, e ele apresenta a cabeça ao líder, quem pode dizer imediatamente que é falso. O líder anuncia: Max é um traidor por ferir Dane e matar Titus. Mas antes que os cavaleiros possam executá-lo, Max diz que sabe onde está a cabeça, e Dane admite que eles colocaram as navalhas em suas próprias botas, porque eles estavam com medo da missão. Então eles imploram por misericórdia para seu amigo. Agora Max tem a chance de explicar que Titus era um covarde. Então o líder concorda que merece morrer, e anuncia que Max o ajudará a obter poder. Enquanto isso, Lucy leva a cabeça para a base de Moldaver, onde as pessoas coexistem com Ghouls. Hank é mantido em uma gaiola. E Moldaver está jantando com um Ghoul à mesa. Lucy dá a cabeça e Moldaver o remove imediatamente a pequena esfera do pescoço. Antes que ela solte Hank, ela quer que Lucy saiba a verdade, explicando que Hank não nasceu no cofre. Ao mesmo tempo, Norman descobre que o superintendente do 31 é apenas um cérebro em um pequeno computador. Quando percebe Norman, ele o escaneia no DNA de Tex Hanks, mas ainda tenta tranquilizá-lo. Então Norman se afasta para se esquivar. Então ele abre uma porta em choque ao ver Bades, botões que são bebês de Proveta, que foram cultivados e criados, especificamente para manter a humanidade funcionando, sob a gestão certa. Outro flashback mostra Cooper visitando o Farpas no trabalho, mas já que ela tem uma reunião, ele deve esperar ele usa a chance para espioná-la, e aprende que a corporação está conspirando contra o mundo, decidindo que eles podem sobreviver a todos os outros, forçando um apocalipse para evitar lutar em uma guerra. Quando eles começam a discutir sobre como proceder, Bard propõe que com 100 volts em toda a América, cada um deles pode usá-los como um experimento científico, para ver quem tem a melhor ideia para a salvação da humanidade. No presente, o cérebro explica a Norman o mesmo plano. O cofre 31 está cheio de executivos, em congelamento criogênico, enquanto os cofres 32 e 33 são o criadouro. Eles são geneticamente escolhidos para se reproduzir com os botões, para criar uma classe de supergerentes, pessoas que herdarão a Terra, depois de limpar a superfície. Tudo isso significa que as bombas foram lançadas, intencionalmente pelo governo, para criar um verdadeiro monopólio, e é então revelado que Hank costumava ser assistente de Bard. De volta ao presente, Maldavor também conta a Lucy essa história, dizendo que Hank mentiu para sua esposa também. No entanto, Rosa era inteligente, e seguindo algumas pistas, ela descobriu que algum cofre, civilizações voltaram à superfície. Hank chamou a ideia dela de estúpida. Então Rosa deixou o cofre, quando ela percebeu que ele estava escondendo algo. Ela levou Lucy e Norman com ela, e quando Hank percebeu que seus filhos estavam desaparecidos, ele saiu e queimou Shade Sands no chão. Então Hank trouxe seus filhos de volta para o cofre. Quando Lucy começa a ver certas memórias de infância diferente, Maldavor explica que a invenção de Wilson é fria. Fusão significa energia ilimitada. Hank grita enquanto tenta colocar Lucy ao seu lado. Então Maldavor revela que o Gur na mesa é Rose. Lucy confirma que é verdade, quando ela vê o colar da mãe. Devastada, Lucy força Hank a dar a Maldavor o código. Ela precisa ativar um computador especial, que é executado no sistema de cofre. Enquanto isso, no Vale 31, Norman tenta sair, mas as portas se fecham e o deixam preso. Não vendo outra escolha para sobreviver, ele se coloca para dormir em um dos potes de volta para Maldavor. Ela usa o Cold Fusion de Wizik no computador, mas antes que ela possa terminar o processo, a Irmandade chega em sua aeronave. Uma luta começa quando ambas as facções abrem fogo, causando toneladas de morte e destruição em toda a área. Max corre enquanto tenta proteger Dane, e os cavaleiros usam seus ternos para esmagar um crânio após o outro. Hank usa esse derramamento de sangue para provar a Lucy que a guerra nunca muda e seu povo estava certo, querer limpar a humanidade. No entanto, Lucy chora por sua mãe e se recusa a libertá-lo. Graças às armaduras do cavaleiro, a Irmandade logo entra, enquanto eles continuam atirando em todos que ficam em seu caminho.
De repente eles veem uma sombra na parte de trás da sala. É Cooper quem sabe que a armadura tem uma fraqueza na placa torácica e mata um cavaleiro com facilidade. Outro cavaleiro tenta atirar de volta, mas danifica a rede elétrica e as luzes se apagam. Sabendo como se mover na escuridão, Cooper começa a derrubar os cavaleiros um por um. Enquanto os cavaleiros estão distraídos tentando lutar contra Cooper, Max usa a chance para subir as escadas e encontrar Lucy. Ele rapidamente liberta Hank de sua gaiola. Então Lucy diz a ele que foi Hank quem destruiu a casa de Max. Enquanto eles conversam, Hank veste uma armadura noturna e tenta levar Lucy. Max vem em sua defesa, mas Hank rapidamente o derruba. Chateado, Lucy pega uma arma e aponta para Hank, mas ela não consegue atirar em seu próprio pai. Naquele momento, Cooper aparece e atira na bochecha de Hank, para fazê-lo dar um passo para trás. Cooper quer saber onde sua família está, mas em vez de responder, Hank voa para longe na armadura. Depois, Cooper vê que mais aeronaves da Irmandade estão chegando. Então ele pede a Lucy para se juntar e ir procurar Hank, para que eles possam terminar de revelar a conspiração. Lucy pega uma arma e coloca Rose fora de sua miséria. Então ela sai com Cooper. Momentos depois, Max acorda e vê Moldaver correr para o computador para ativar a fusão a frio, que liga toda a energia de uma cidade próxima. Infelizmente, ela então sangra até a morte. Naquele momento, Dane e outros soldados aparecem e acham que Max matou Moldaver. Então ele é declarado um herói, mas Max não está animado agora que ele sabe a verdade. Enquanto isso, Lucy e Cooper chegam a Hollywood, que também se tornou um deserto, enquanto Hank vai para New Vegas. Certifique-se de se inscrever e ativar as notificações, para que você possa assistir a mais vídeos como este. Obrigado por assistir.